Fala Tricolada, mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio. Então, antes de a gente entrar no assunto de hoje, vai lá e deixa seu like, curta esse vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreveu no canal, assim que você se inscrever nesse canal aqui, vai lá, clica no sininho para receber novas notificações e não deixa de comentar. Porque eu vou dizer aqui meu time titular do Fluminense. O Fluminense precisa mudar. O Fluminense precisa ter um novo time titular, novos titulares. Vou falar também aqui de 3 jogadores que sumiram das opções do Odair, inexplicavelmente. Já adianto para vocês, já dou um spoiler, que é o Ferraz, o Hudson e o Miguel. Não entendo a barração desses jogadores, principalmente do Ferraz e do Hudson. Então o vídeo é sobre isso, sobre o meu time titular. E é muito importante que você vá lá, participe na descrição, nos comentários. Vai lá e diga qual é o seu time titular, como é que o Fluminense deve recomeçar essa sua vida aí nesse ano de 2020 e com qual time o Fluminense deve caminhar a partir de agora, já que ele foi eliminado da Copa Sul-Americana, mas a vida continua, tem Copa do Brasil, estreia da Copa do Brasil, e é notório por toda a rapaziada, toda a tricolada, que o Fluminense precisa mudar, principalmente o time titular. Então o vídeo é sobre isso. Após deixar o seu like, a gente vai dar continuidade ao vídeo. Vai lá, deixa o seu like. Deixou? Apesar da insegurança em algumas partidas, tem se mostrado inseguro em alguns jogos, eu manteria o Muriel, porque o goleiro ele só melhora, ele só evolui, só ganha segurança com sequência de jogos. Essa troca de goleiros constantemente só prejudica os dois. Prejudica os dois e, por consequência, a torcida, porque você tem 2 goleiros inseguros. O goleiro tem que ter uma sequência, e se entre o Marcos Felipe e o Muriel, eu prefiro dar uma sequência para o Muriel no gol. Então meu goleiro titular é o Muriel. A dupla de laterais eu não mudaria, é Gilberto lá pela direita, apesar das bizarrices em alguns momentos, e o Egídio lá pela esquerda, que tem alguns jogos tem sido burocrático, principalmente nesse último jogo lá no Chile, mas eu manteria esses 2 laterais, Gilberto e Egídio. Agora a dupla de zaga. A dupla de zaga na minha opinião, é o maior problema do Odair. Ele não está sabendo montar essa dupla de zaga. É injustificável a barração do Ferraz para o Digão. O Digão fez o contrato com o Fluminense. Assim que o contrato do Digão foi assinado, o Ferraz foi para o banco de reserva. Estava no time titular. Não pode ser o Matheus Ferraz, na minha opinião, não pode ser reserva para o Digão pela qualidade técnica superior. E principalmente porque a gente não aguenta mais os vacilos do Digão e a sua lentidão e estabanado, etc. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui com o Digão, não. O Digão às vezes me aborrece, né? Principalmente na insistência do treinador em mantê-lo na equipe titular. O último jogo, para vocês terem uma ideia, o último jogo do Matheus Ferraz como titular foi justamente no contra o Boa Vista, na derrota do Fluminense. Fluminense 0, Boa Vista 1, Matheus Ferraz era o zagueiro titular, e incrivelmente ele jogou ao lado do Digão. Então, e todo mundo sabe que o reserva imediato do Digão é o Matheus Ferraz na cabeça do Odair, não na cabeça da torcida. Mas nesse jogo contra o Boa Vista eles jogaram juntos. E todo mundo viu que o Matheus Ferraz não teve problema nenhum nesse jogo, não foi o pior zagueiro, o gol não foi culpa dele, foi até bem em alguns lances de bola aérea. Depois desse jogo o Matheus Ferraz foi para o banco, foi esquecido lá, e a zaga preferida do Odair sempre foi o Digão e o Lucas Claro, 2 zagueiros lentos e de pouca qualidade, mas ele insiste com essa dupla de zaga. Então, para mim, Digão vai para o banco e o Matheus Ferraz vai para o time titular. Agora o Lucas Claro. O Lucas Claro, sem titubear, o menino estava muito bem lá no pré-olímpico, voltou agora, então volta direto para a equipe titular. Lucas Claro, apesar dos gols, de algumas boas atuações, ele não foi tão bem assim contra a União La Calera, deu um vacilo lá no final do jogo, que ele se estabanou todo com a bola. O jogador do União La Calera perdeu porque é muito fraco. Então, Matheus Ferraz no time aqui do Alexandre Antônio, o canal Tricolor, da zaga do Fluminense titular a partir de agora tem que ser Matheus Ferraz e Nino. Zé Fini tá na boca do Brasil. Agora, dupla de volantes. Qual é a minha dupla de volantes? Outro questionamento, como a barração do Matheus Ferraz para o Digão, que eu não consigo entender, essa modificação na mentalidade do Odair, é a barração do Hudson.
O Hudson não é essa Brastemp toda, essa coisa toda, mas ele é bem superior ao Henrique, amigos. Tem uma qualidade melhor no passe, na aproximação, pode trocar uma figurinha legal com o Nenê, tem um entrosamento com o Nenê da época do São Paulo, tanto que lá nos primeiros jogos da Taça Guanabara foi o Hudson que deu uma assistência para o Nenê fazer um dos gols. O Henrique, desde que virou titular, deu assistência nenhuma. Já o Hudson tem uma assistência no currículo. Sai Henrique, vai para o banco, mais velho, mais lento, menos repertório, só sabe marcar, muito passe lateral, passe errado. Então o Hudson nada justifica. É uma das coisas também que eu não consigo entender, esse sumiço do Hudson na equipe titular. O Hudson, aquele volante que sai mais, se aproxima mais do meio de campo, pode fazer essa ligação melhor, com mais qualidade. E o Yuri eu manteria, porque o Yuri, pelo histórico do ano de 2019, em que ele trouxe uma melhor proteção para a zaga, eu acho que é importante que ele seja mantido para continuar dando sequência a essa proteção à zaga. Tem um entrosamento melhor, jogou com o Nino, jogou com o Matheus Ferraz, então esse trio aí, Ferraz, Nino e Yuri, se encaixariam melhor pelo tempo de jogo, pelo entrosamento que os três têm. Eu estou falando tudo isso aqui nessa minha escalação sempre em mente de que a formação ideal do Odair é o 4-3-3, é o 4 zagueiros, 3 meias e 3 atacantes. Então é isso. Como eu sei que ele não vai fugir dessa característica de 2 volantes, por isso que eu não vou criar nada diferente disso aí. Eu somente vou mexer as peças. E as peças que eu estou mexendo barrando o Henrique, colocando o Hudson, barrando o Digão e o Lucas Claro, colocando o Matheus Ferraz e o Nino na equipe titular. Então já decidimos 2 volantes. Eu manteria na meia de ligação ali na armação do jogo, manteria o Nenê pelo histórico nesse ano, pelas boas atuações que ele tem tido. Manteria o Nenê ali na armação do meio de campo. Pronto, agora a gente vai lá pro ataque. E o ataque é um trio de ataque. Eu também faria uma modificação ali. O Wellington Silva automaticamente deve voltar à extrema direita, com uma velocidade que lhe é característica. Fez boas partidas desde que voltou, jogando ali pela ponta direita, um cara agudo, um cara que busca a linha de fundo. Então é muito importante que o Wellington Silva volte para a equipe titular. Fez muita falta no União La Calera, porque o Caio Paulista entrou pelo setor dele e não fez nada disso. Afunilou o jogo, foi buscar a bola no meio de campo, se atrapalhou lá com o Nenê. Então o Wellington Silva aberto na direita, o Evanilson é o nosso único 9, é o nosso centroavante, só temos ele no elenco, é o camisa 9, também é um centroavante de boa qualidade. Aí a minha modificação é lá no lado esquerdo. Pode ser um pouco polêmica, vocês botam no comentário de vocês, eu sei que vai ter gente que vai chiar, mas eu barraria o Marcos Paulo. Por que eu barraria o Marcos Paulo? O Marcos Paulo está jogando fora de sua função, fora de seu setor. Pode ser até que o Marcos Paulo tenha vi jogar lá aquele lado esquerdo, aberto pela esquerda, mas não é a característica dele. Ele não tem essa velocidade para isso. Ele não é um jogador agudo, ele não é um jogador que busca a linha de fundo. Tem até uma certa velocidade, é um jogador jovem, tem habilidade, sabe dar um drible, mas é sempre a opção dele é fechar na diagonal, fazer uma jogada mais por dentro. Se você colocar o Marcos Paulo na função de centroavante, ele vai dar mais ao time do que ele aberto pela esquerda. Se você recuar o Marcos Paulo para meia esquerda, para meia atacante, ele vai acrescentar mais do que jogar ali pela extrema esquerda aberto. Então numa formação de 3 atacantes, o Wellington Silva, Evanilson de centroavante e lá na esquerda o Marcos Paulo vai ser aquele que vai acrescentar menos. Já que nós temos o Pacheco, que é um jogador que está acostumado a jogar ali pela ponta esquerda, jogava assim na equipe peruana, na seleção peruana, ele joga ali pela ponta esquerda. Eu acho, na comparação Marcos Paulo e Pacheco, eu acho que o Pacheco pode acrescentar muito mais do que o Marcos Paulo jogando ali pela ponta esquerda. Não tenho dúvida nenhuma da qualidade técnica do Marcos Paulo. Até fico triste de colocá-lo no banco de reserva, né, na minha formação, porque sei da qualidade do garoto, que é um moleque de Xerém, mas eu acho que o time vai acrescentar, vai ganhar muito com o Wellington Silva aberto,
lá pela direita, sendo opção de ataque, com auxílio do Gilberto lá pelo lado direito, e o Pacheco com a ajuda do Egídio lá pela esquerda, será muito mais útil, o Fluminense será muito mais agressivo com esses dois jogadores com características de buscar a linha de fundo e de velocidade do que o Marcos Paulo lá pela esquerda. Então meu trio de ataque seria esse: Pacheco aberto na esquerda, Wellington Silva na direita e Evanilson na referência no ataque. Então meu time ficaria assim: Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, a dupla de zaga Matheus Ferraz e Nino, na lateral esquerda o Egídio. Dupla de volantes, Yuri, mais fixado, mais parado ali na proteção, Hudson e Nenê na armação. Trio de ataque, direita, Wellington Silva, Evanilson de centroavante e Pacheco na ponta esquerda. Esse seria o time do Tricolada, principalmente para esse jogo pela Copa do Brasil. Se eu sou o Odair, pego esse time, treino essa semana livre que ele tem uma semana livre até a estreia da Copa do Brasil, treinaria com essa equipe, com essas peças, daria um entrosamento maior para a gente poder ter uma sequência legal. E outra coisa que é muito importante dizer, que também é uma dúvida que está aí, se alguém puder destrinchar isso nos comentários do vídeo, é o sumiço do Miguel, porque todas as vezes que o Fluminense precisa fazer uma substituição durante o jogo, o Miguel deixou de ser opção do Odair para modificar o jogo. Foi contra o União La Calera, nesse jogo contra o Chile eu achava que o Miguel teria que entrar. O jogador jovem começou muito bem, fazendo belíssimas partidas no começo do Campeonato Carioca, de repente do nada sumiu, nem opção no intervalo ou nas substituições o Miguel é mais utilizado, não é mais utilizado. Então vamos ver aí se o Miguel volta a ser opção pro Odair, que é um jogador jovem com muita qualidade. E é isso aí. Vou concluir no vídeo já agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a você que se inscreveu no canal, que você deixou o seu joinha. Se você não deixou, ainda dá tempo, vá lá, deixa. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Fui!